Diferença Manaus. Rotina, com Marcelo Seráfico. 9h26, o professor e sociólogo Marcelo Seráfico, nosso parceiro aqui na Band News Difusora, já está conosco para trazer informação, análise, contextualização. Seja bem-vindo, professor, a mais uma coluna. Bom dia. Bom dia, Rafael. Muito obrigado. Bom dia, Diene e Paula também, a todos os ouvintes. Professor, hoje o nosso assunto é importantíssimo e ele vai tratar da questão ambiental. A gente acabou de trazer aqui com a Paula uma manchete, um comentário, uma análise em relação à questão ambiental, a questão mesmo da falta de informação de muitas pessoas, e também a gente precisa falar da falta de propostas de quem se propõe, de quem aí se coloca como alguém que pode gerir os municípios, ou seja, eleições municipais de 2024. A gente precisa falar sobre isso porque tem pesquisa que aponta que a questão ambiental, a questão climática, essa questão também de imigrantes, né, tudo isso não consta, por exemplo, nas propostas da maioria dos candidatos, né, dos pré-candidatos e pré-candidatas. Aqui em Manaus, por exemplo, a gente tem segurança como principal prioridade, mas não vê essa questão ambiental sendo proposta pelos candidatos e candidatas, né, aliás, pré-candidatos e pré-candidatas. Isso é grave, já que a gente está vivendo aí uma questão super sensível no mundo, como tivemos ano passado com a nossa vazante, agora com as enchentes no Rio Grande do Sul, não é, professor? Por que isso acontece? Por que nós vemos tanta falta de cuidado, de interesse pela questão ambiental, professor? Rafael, veja só, se tem costumado no país a fazer uma comparação entre o que é a administração pública e o que é a administração de uma casa. Essa é uma comparação inadequada, na medida em que dentro da casa você tem relações, questões e problemas que são muito distintos daqueles que você tem numa cidade, que não é composta por famílias que se agregam. A cidade tem uma vida muito mais complexa, né, que envolve problemas que estão muito além dos problemas estritamente privados e familiares. Então, digamos que uma primeira questão a colocar é essa impertinência desse modo de entender a política, né? A política como se fosse a gestão de assuntos privados e como se o Estado, a Prefeitura, a União fossem entidades privadas. Então, acho que esse é um primeiro problema. O segundo, e vocês trataram muito bem disso, tem a ver com a ideia de que os candidatos ou pré-candidatos a funções públicas executivas em particular, mas isso se aplica também àqueles que postulam cargos no legislativo, precisam estar atentos para questões que não são de ordem estritamente local, mas que, digamos assim, explodem localmente. Que questões são essas? Quer dizer, no caso do meio ambiente, vocês mencionam algumas agora, né? E nós vimos tratando sobre isso. Quer dizer, o que está acontecendo no Rio Grande do Sul agora e o que aconteceu ano passado no Amazonas tem a ver com processos que extrapolam em muito o cotidiano das pessoas. E extrapolam, mas incorporam, tem a ver com eles também. Por quê? Porque são processos vinculados aos nossos modos de apropriação e uso dos recursos da natureza. Quer dizer, envolvem a nossa maneira de satisfazer determinadas necessidades, que são algumas delas privadas, quer dizer, necessidade de água, de habitação, né, de renda, etc., mas tem outras que têm a ver como essas atividades mesmo, quer dizer, o acesso à água, o acesso à habitação, o acesso à renda, se estabelece na nossa sociedade. O que me parece é que os pré-candidatos partem dessa premissa de que tem que endereçar, que atender aqueles interesses ou aquelas necessidades que aparentemente são as mais imediatas, né, que são essas, segurança e saúde. Inegavelmente, esses são problemas graves no cotidiano das pessoas que vivem em cidades em que a violência tem se tornado uma tônica da vida cotidiana, né, e em que o atendimento à saúde, o atendimento público à saúde, tem sido cada vez mais fragilizado. Note, ainda que se possa reconhecer isso, e é importante reconhecer, me parece que há uma conexão muito íntima entre vários problemas relacionados à saúde e à própria segurança
vinculados a temas mais amplos, eu diria que a temas globais. Note que no Rio Grande do Sul agora, dois, digamos assim, dos efeitos desse grave problema ambiental decorrente da falta de manutenção de diques, decorrente de uma reversão das formas de apropriação do solo que deixaram de proteger as margens, né, de cursos d'água, tudo isso, redundaram numa enchente que deslocou pessoas, milhares de pessoas de suas moradias, né, provavelmente levará muitas a buscarem condições de vida em outros lugares, tornou a economia disfuncional, né, e promoveu, inclusive, violência, na medida em que situações de escassez como essas, uma escassez decorrente desses problemas todos, leva as pessoas a procurarem outras formas de satisfazer suas necessidades. Né? Esses problemas precisam ser tratados como questões públicas do município, no sentido de que nós dispomos hoje de vários especialistas e entidades que apontam para as tendências, né, de emergência desse tipo de problema. E se existe isso, tratar de maneira consequente e pública dessas questões é uma obrigação de quem pretende lidar ou gerir cidades em que habitam milhares de pessoas. Quando os pré-candidatos não se colocam esse exercício, né, que é um exercício que conta com a ciência, que conta com toda a estrutura pública, né, de execução de trabalhos, né, de realização de tarefas, eles estão se colocando à margem de algo que lá na frente pode aparecer como uma novidade, uma surpresa. Mais ou menos o que aconteceu com agora o senhor governador do estado do Rio Grande do Sul e o senhor prefeito de Porto Alegre. Né? Vejam que a vida de milhares de pessoas foi completamente transtornada por um fenômeno climático derivado de processos climáticos ambientais de escala global. Ou seja, os candidatos ou pré-candidatos a prefeito precisariam dizer como compreendem essa relação entre grandes temas, eu cito o tema ambiental, mas o tema da imigração, que muitas vezes decorre de problemas ambientais ou de questões políticas. Nós aqui no Amazonas, inclusive, temos vivenciado tudo isso. Mas como eles pretendem tratar dessas questões para além do imediatismo oportunista? Quer dizer, muitos associam as consequências, digamos, dessas graves crises imediatamente a questões de polícia, a questões de escassez de recurso, que são as formas, digamos assim, mais superficiais de lidar com a questão. Mas não se coloca um tema de como é que prefeitos, não apenas de uma cidade, mas de várias cidades, podem se mobilizar junto a outras instâncias de governo, como o Estado, como o governo federal, para evitar ou minimizar eventuais danos. É muito curioso que essa falta de perspectiva, né, que eu diria que tem a ver com uma incapacidade de planejar, ela acaba levando os sujeitos a adotarem medidas e práticas, como nós vemos agora no Amazonas, que meio que joga para a população toda a responsabilidade pela mitigação, né, dos eventuais efeitos de uma crise. Mas nenhuma delas busca discutir quais são as causas e como é que é possível minimizar essas causas. Porque ao discutir as causas, nós vamos entrar num outro cenário, que é o cenário propriamente da política, em que interesses conflitivos se manifestam e buscam bloquear, às vezes, as medidas que seriam necessárias para evitar o problema, inclusive. Claramente, problemas como esses decorrentes da habitação, do tipo de produção, etc., estão associados à posse da terra, ao modo pelo qual a terra vem sendo utilizada e distribuída, ou seja, apropriada com fins muito específicos. Então, me parece que os senhores pré-candidatos deveriam, assim como se preocupam com o tema da segurança, ou devem se preocupar com o da saúde, da educação, do saneamento, devem também entender a relação entre esses problemas e outros mais gerais. Então, parte do processo político-eleitoral poderia ou deveria
conter em si um debate pedagógico do ponto de vista da sociedade sobre que grandes questões são essas e como elas se relacionam à vida municipal, né? E não é a vida municipal em geral, porque, veja, esses fenômenos, eles afetam mais as vidas de uns, os mais pobres, os mais fragilizados, do que de outros, aqueles que moram em áreas que são, digamos assim, até geograficamente protegidas, né, e que dispõem, às vezes, de renda para fazer frente a esses problemas, nem que seja mudando de lugar, sem que isso se configure como um transtorno, digamos assim, propriamente existencial, colocando em causa a própria vida de si e de seus familiares. Professor, muito boa essa colocação, as suas colocações aqui em relação à falta de abordagem da crise do clima nas eleições municipais, principalmente aqui em Manaus. E eu queria lembrar a todos e ao senhor, professor, de 2021, quando o presidente era Bolsonaro e o vice-presidente Hamilton Mourão. Eu lembro muito bem que, na época, Hamilton Mourão era presidente do Conselho Nacional da Amazônia, que tinha como objetivo desenvolver a Amazônia, coisa que a gente nunca viu sair do papel. E eu lembro que numa entrevista ele foi questionado sobre a proteção ao meio ambiente, porque em tese isso deveria acontecer paralelo, né? Porque a gente imagina hoje um desenvolvimento sempre sustentável. E eu lembro que ele falou o seguinte, que essa questão de meio ambiente, ele jogou isso, era uma pauta da esquerda. E a partir disso, eu lembro que a metade da população, a gente fala metade porque a gente tem um país polarizado, a gente tem uma cidade polarizada, acabou seguindo essa ideia de que meio ambiente é pauta de esquerda. E meio ambiente a gente sabe que não tem nenhum tipo de ideologia, a gente tem aí pesquisas científicas provando isso, e agora a tragédia do Rio Grande do Sul prova isso, comprova isso. E como a gente pode lidar com essa desmistificação, com essa mudança de narrativa, para poder a gente inserir isso no debate? Porque a partir do momento em que nós, jornalistas, inserimos isso no debate, professor Marcelo Seráfico, alguns pré-candidatos acham que a gente está querendo abordar um tema de esquerda. E a gente sabe que isso não tem lado político, isso é lado da humanidade. É difícil tratar desse assunto, até porque a gente olha para os pré-candidatos, principalmente da Amazônia, e a gente fica imaginando como vai lidar em determinadas pautas, por exemplo, sobre o protocolo de Kyoto, que foi assinado lá em 1997, que nunca saiu do papel, mas que é uma assinatura entre as nações. Mas como é que se vai lidar com um pré-candidato para falar sobre isso? É complexo. Olha, professor Marcelo, eu achei muito boa a forma como o senhor colocou, mas eu fico imaginando como a gente lida com esses assuntos aqui com os pré-candidatos, principalmente de Manaus, tudo eles levam para um lado ideológico. Paula, essa situação, né, que nós estamos experimentando no Rio Grande do Sul, ela revela que essas catástrofes não respeitam ideologia, né? Elas se abatem sobre pessoas que militam em seja qual for o espectro político, né? Portanto, elas são sim um problema social, não há como contornar isso. Qual é o grande problema? É que as pessoas que se identificam com a ultradireita negam a explicação científica que se tem sobre a causa do fenômeno, né? A pergunta que nós talvez precisemos fazer é por que negam e como essa negação das explicações científicas sobre a realidade avançou até o ponto que avançou agora. Quer dizer, ela se converteu numa espécie de ideologia autônoma, né? Quer dizer, uma desconfiança quase que absoluta entre toda e qualquer forma de explicação científica que afete, e aí eu acho que tem uma questão particular, determinados interesses, né? E esses interesses são econômicos. Quer dizer, o negacionismo não é alguma coisa, apesar dele ser defendido por pessoas de várias condições sociais, de várias situações materiais de vida, ele não é algo que corresponda aos interesses de todos. Portanto, ele tem uma intencionalidade, né? E essa intencionalidade é disruptiva. Disruptiva no sentido de que pretende ou tem em vista liquidar, apagar todo um acúmulo de discussões, debates e conclusões
relativos ao que é necessário fazer para chegar a determinado tipo de sociedade. Que tipo de sociedade é essa? É uma sociedade que seja justa, né? Aqui a discussão não é de socialismo, não é de comunismo, não é nem de liberalismo. É uma discussão em torno de como fazer para que as pessoas disponham de condições para o exercício da cidadania, né? Então, a gravidade desse problema se dá porque eu avalio que no interior das nossas próprias instituições de ensino, não é? E dentro de outras instituições em que se processa a socialização, como as igrejas, como os clubes, né? Como as escolas, as universidades e tal, há uma atitude em relação ao conhecimento que é uma atitude meramente instrumental. Ou seja, nós vimos sendo ensinados em todos os cantos que as coisas têm que dar um resultado prático e imediato. Isso significa dizer que toda reflexão que coloque em causa, não em causa no sentido de negar, mas que coloque em causa a explicação de senso comum sobre como as coisas se processam, não faz parte da nossa formação cidadã, ou não vem fazendo parte, né? Eu vejo isso de modo muito claro dentro do sistema de ensino escolar, né, em que os jovens passam anos sendo bombardeados com vários conteúdos que têm sua importância, inegavelmente, mas conteúdos esses que são funcionais do ponto de vista de, lá no fim do processo escolar, entrar numa universidade pública. Quer dizer, aí se reúne uma série de questões. Primeiro, um direito constitucionalmente garantido não é um direito, porque nem todo mundo pode entrar numa universidade. E aí, dentro da própria universidade, algumas perspectivas científicas se voltam quase que exclusivamente para resultados práticos de experimentos ou de política pública. Isso, às vezes, retira uma discussão que é fundamental, que é do questionamento mesmo da própria ciência, dos métodos, que é parte da criação de um ambiente racional e crítico. Então, essa situação, para ser enfrentada, precisa de uma reflexão sobre o que temos feito dentro dos ambientes de ensino, né, sobre como, por exemplo, igrejas atuam de maneira muito decisiva para invalidar essas conquistas, que eu diria que são da modernidade, né, e como isso tudo se converte em perspectiva política. Não é um problema fácil, não é um problema que se resolva, digamos, com o voluntarismo de um e outro, mas que envolve, como a discussão sobre o ambiente, uma discussão sobre a civilização mesmo, né? Sobre para onde queremos caminhar, sobre se aquilo em que acreditamos faz ou não faz sentido. Porque essas questões que colocam em causa as nossas crenças, quer dizer, que colocam em causa o senso comum, elas são inaceitáveis de um ponto de vista negacionista. O que cria um impasse. Quer dizer, as pessoas que negam tendem a reproduzir os mesmos problemas. E se essa negação permanece, é muito provável que várias dessas pessoas e de outras que não tenham mais condições sequer de viver. É isso que nós estamos assistindo no Rio Grande do Sul. Mas é isso também que nós estamos assistindo em outros cantos do mundo, em que impera uma irracionalidade que admite a brutalidade e a violência como forma de política. Então, você coloca um tema cuja solução, um problema cuja solução não é pontual, não depende apenas de meio de comunicação, não depende apenas de escolas, não depende apenas de igrejas, ela depende realmente de uma discussão mais ampla sobre o modo como nós estamos organizando as nossas formas de nos apropriarmos da natureza e de lutar ou não por direitos considerados mínimos para sermos cidadãos estão adequadas. E aparentemente nós temos um impasse aí. Professor Marcelo Seráfico, professor e sociólogo da UFAM, muito obrigado pelas informações, pela análise, pela leitura do momento que a gente está vivendo e o compartilhamento dessas informações com os nossos ouvintes e conosco aqui também. Até uma próxima. Até. Muito obrigado, Rafael, Diene, Paula, e a todos os ouvintes, uma boa semana.